E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, nós vamos resolver um problema relacionado ao estudo de associação de capacitores. Observe o circuito ilustrado no quadro. Nele nós temos uma associação mista de capacitores idênticos, todos de capacitância C igual a 10 microfarad, e esta associação foi submetida a uma diferença de potencial U igual a 10 volts. Nós vamos calcular a carga elétrica armazenada no capacitor 1 e a carga elétrica armazenada no capacitor 2. Vamos começar com o capacitor 1. Observe que este capacitor está submetido a uma diferença de potencial U igual a 10 volts. Consequentemente, a carga Q1 fica dada por C1 vezes U1. A carga Q1 é igual a o valor da capacitância C1, 10 microfarad, então 10 vezes 10 elevado a menos 6, que multiplica. Como eu já disse, a diferença de potencial U1 é igual à diferença de potencial U, portanto, 10 volts. Finalizando os cálculos, obtemos 1 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb. Vamos agora em busca do valor da carga Q2. Para fazer isso, eu vou analisar melhor o lado direito do nosso circuito. Observe que essa associação mista de capacitores está submetida a uma diferença de potencial U de 10 volts. Para facilitar a obtenção do valor de Q2, eu vou calcular a capacitância equivalente dessa região do circuito. Então vamos começar com C2 e C3, que estão associados em série. Então 1 sobre CS, o valor da capacitância equivalente dos dois capacitores associados em série, é igual a 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Como todas as capacitâncias possuem o mesmo valor, nós vamos obter 1 sobre CS é igual a 1 sobre 10 microfarad mais 1 sobre 10 microfarad. Consequentemente, 1 sobre CS é igual. Nós temos aqui 2 dividido por 10 microfarad. Muito bem. A partir do cálculo, invertendo as duas frações simultaneamente, para manter a igualdade, a gente obtém que o valor da capacitância equivalente CS é igual a 5 microfarad, metade de 10. Muito bem. Com isso, esse pedaço do circuito fica da seguinte forma. Eu tenho aqui, agora, ao invés de desenhar C2 e C3, eu vou desenhar apenas CS. Associado em paralelo com CS, nós temos aqui o capacitor C4. E os dois capacitores estão associados em paralelo. Perceba que eu estou analisando apenas este trecho do circuito. Bom, o valor da capacitância equivalente desses dois capacitores associados em paralelo é obtido simplesmente pela soma. Eu vou fazer CS mais C4. CS vale 5 microfarad, C4 vale 10 microfarad, a soma, portanto, nos dá 15 microfarad para a capacitância equivalente. Muito bem. Consequentemente, aquele trecho do circuito ficou da seguinte forma. Então vamos lá. Vamos continuar a nossa análise aqui agora. Esta região fica substituída por CP, que vale 15 microfarad. Então vamos colocar aqui, CP valendo 15 microfarad.
Associado em série com CP, nós temos C5. Logo, essa região do circuito ficou desta forma. Nós temos dois capacitores associados em série. Muito bem. Bom, aqui em cima nós temos o polo A. Aqui embaixo nós temos o polo B. E aqui no meio o polo D. Observe a correspondência com o circuito original montado. Muito bem. Bom, a partir de agora, eu vou em busca da diferença de potencial entre os polos D e B e entre A e D. Como esses dois capacitores estão associados em série, eles armazenam a mesma quantidade de carga. Então eu vou escrever da seguinte forma: a carga Q5 é igual à carga QP. A carga Q5 é C5 vezes o 5. E a carga QP é CP vezes o P. Muito bem. A capacitância C5 corresponde a 10 microfarad, aqui vezes o 5, isso é igual. A capacitância CP corresponde a 15 microfarad vezes o P. Então observe a nossa igualdade e aí eu vou cancelar microfarad com microfarad. Consequentemente, vamos fazer uma curva aqui na lousa, nós temos que o 5 corresponde a 15 dividido por 10, vai dar 1,5 UP. Muito bem. Como esses dois capacitores estão associados em série e a diferença de potencial entre os polos A e B corresponde a 10 volts, eu posso montar um pequeno sistema aqui. Eu vou escrever que o 5 mais o P corresponde a 10 volts. Então esse é o nosso sisteminha em questão. Muito bem. Então substituindo a relação abaixo na soma acima. Então vamos lá. Efetuando já os cálculos. O 5 corresponde a 1,5 UP. Então 1,5 UP mais UP vai dar 2,5 UP. Portanto, o P corresponde a 4 volts. Se o P corresponde a 4 volts, o 5 corresponde a 6 volts, pois a soma tem que dar 10. Muito bem. Perceba que eu consegui determinar a diferença de potencial entre os polos A e D. Lembre-se que a diferença de potencial entre os polos A e D é a DDP-UP no capacitor de capacitância CP. Então agora eu posso vir para essa região do circuito. Eu sei que a diferença de potencial entre os polos A e D, UP, vale 4 volts. Muito bem. Agora, para finalizar o nosso estudo, nós vamos fazer o seguinte. Enfim, observe o seguinte agora. Se essa DDP corresponde a 4 volts e os dois capacitores ligados neste par de polos são iguais, possuem a mesma capacitância de 10 microfarad, cada capacitor tem uma DDP de 2 volts, pois 2 volts mais 2 volts vai nos dar justamente 4 volts. Então eu já sei quanto vale a diferença de potencial no capacitor C2, vale 2 volts. Então agora eu posso fazer o seguinte, a carga Q2 ela é igual a C2 vezes o 2. Muito bem. A carga Q2 vai ser igual a C2 10 vezes 10 a menos 6. O 2 corresponde a 2 volts. Consequentemente, a carga Q2
será igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb. Muito bem. Observe mais uma vez os cálculos efetuados. Com isso, eu encerro esse problema. Até a próxima.